Oi, oi, crianças! Nós aprendemos na semana passada sobre os maias e também sobre os povos astecas. Vimos ali curiosidades, coisas bem bacanas sobre eles. E hoje nós vamos ver sobre outro povo muito importante que estava aqui na América antes de Cristóvão Colombo chegar. São os povos incas. Acompanhe comigo aí, preste bastante atenção. Olha, aqui nós encontramos, observe aqui o mapa na tela. Aqui estava o povo asteca, aqui estava o povo maia e aqui embaixo, já na América do Sul, estava os povos inca, o Império Inca, né? Porque eles eram impérios, realmente eram povos bem civilizados e os espanhóis se assustaram quando viram tanta tecnologia para a época, né? Tanta civilização, tantas construções. Como vocês se lembram, né? A América foi povoada muito antes dos espanhóis chegarem até o nosso continente. E aí, pessoal, o povo inca, ele se desenvolveu perto da Cordilheira dos Andes, tá? Então é por aqui onde está marcado, aqui no nosso livro nós encontramos a extensão do Império Inca, ok? Nessa área aqui da América do Sul. Estenderam o seu domínio por uma vasta região até a atual Amazônia colombiana, Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile. Então, os incas eles estavam presentes em vários países da América do Sul. Muito interessante, não é? Os vários povos que viviam nessas terras se submeteram ao poder do imperador que comandava um grande e poderoso exército. A capital do Império Inca era a cidade de Cusco, de onde o imperador governava. Olha aqui como era uma cidade, gente, bem estruturada, certo? A extensão máxima do império ocorreu entre 1532 e 1533. Observe, gente, que nesta época até mesmo Pedro Álvares Cabral já havia chegado ao Brasil e esses povos residiam aqui na América do Sul. No ano de 1532, porém, chegaram os espanhóis ali naquela região e iniciou-se o processo de conquista. E finalmente, gente, como nós já vimos, né, que aconteceu também nos povos anteriores, os espanhóis ali conseguiram destruir o Império Inca. Os incas consideravam o imperador como uma divindade, como um deus, representante terrestre do deus Sol, a quem eles adoravam. O ouro, a prata e o cobre eram utilizados pelos incas na criação de adornos, estatuetas e joias. Também usavam esses materiais na decoração de templos e imagens religiosas. Com a chegada dos espanhóis, quase tudo foi derretido e transformado em barras para ser levado à Europa, porque, como vocês já sabem também, o que os europeus buscavam aqui nessas terras eram riquezas, era encontrar ouro, metais preciosos, e aí, lógico, o país principal deles, né, a Espanha no caso, se beneficiou muito com a chegada dos espanhóis aqui na América do Sul. A sociedade era organizada em ailos, ou seja, comunidades formadas por famílias que compartilhavam o terreno para o cultivo de alimentos, destinados à subsistência de pessoas e dos animais. Não havia trabalho assalariado. Lembra, assim como os astecas, não tinha ali dinheiro, né? Os astecas eles trocavam as mercadorias, faziam escambo. E aqui os incas, todos eles deveriam lavrar e cuidar da terra, ou seja, todos eles trabalhavam ali em benefício da comunidade. Os incas, gente, eles eram um povo indígena, tá? Eles tinham aquela aparência de índio, usavam também aquelas roupas que nós vimos na aula anterior, aquelas roupas de peles de animais. O sistema de plantio era feito em degraus, também chamada de terraços. Olha que interessante, pessoal. Os incas,
eles faziam assim as plantações ou como se fossem vários degraus. Visto de cima, pareciam ali até que algum alienígena, alguns extraterrestres tinham vindo e feito aquelas marcas de tão perfeitas que eram as plantações ali feitas pelos incas. E os principais produtos cultivados por estes povos eram feijão, mandioca, quinoa, tomate, batata e milho. Também criavam abelhas para obter mel. Nas tradições preservadas, no comércio, nos costumes, no artesanato, nas crenças, enfim, o povo ainda conserva alguns aspectos da herança dos incas. Um exemplo são os teares e produtos manufaturados típicos, comercializados em feiras populares. Então, na região onde os incas moravam, alguns dos costumes deles permanecem até hoje. Assim como lá na cidade do México, alguns costumes dos astecas permanecem, aqui na região onde os incas moravam, também permanecem os costumes que eles deixaram, a herança cultural que eles deixaram naquela região. E aí, lá na página 75, nós temos uma pergunta. A pergunta é: além da cultura do milho e da batata, que nós vimos ali que eles cultivavam, que outros alimentos ou costumes da antiga civilização inca permanecem até hoje entre os povos próximos à Cordilheira dos Andes? Então, para saber responder essa pergunta, nós precisamos saber que povos ainda existem próximos à Cordilheira dos Andes, certo? E aqui nós estamos vendo nessa foto um desses povos, que é a aldeia de Pisac, lá no Peru. Lá nessa aldeia, ali os incas, eles habitavam. E essa aldeia ainda agrega, ainda tem os costumes antigos dos incas. Vamos responder junto com a professora, ó. Coloque aí a sua resposta. A aldeia de Pisac, no Peru, tem uma feira artesanal com teares tradicionais, cestaria e diferentes tipos de alimentos da tradição inca. Essa é a resposta correta da número 75. Se você desejar, pode fazer uma pesquisa na internet e você encontrará aí a sua resposta. O Império Inca tinha um sistema de correios muito eficaz. Olha só que interessante. O império inteiro era interligado por estradas que facilitavam o deslocamento. Entre um lugar e outro eram instalados postos de correio, onde os mensageiros, chamados de chasquis, recebiam as informações, memorizavam-nas, ou seja, guardavam na mente e corriam até a próxima localidade para transmiti-las. Uma curiosidade que está também lá na página 75. Leia comigo. Felipe Guamán Poma de Ayala foi um cronista inca que viveu de 1534 a 1615, durante a dominação espanhola. Como cidadão do Império Inca, ele foi criado entre os espanhóis e trabalhou ensinando a língua espanhola aos nativos. Ele é o autor da Nova Crônica, 1600, e Bom Governo, 1615. Então, aqui é uma obra e Bom Governo é outra. Nova Crônica é uma e Bom Governo é outra. Obras reunidas em um livro de 1189 páginas. Bem grosso esse livro, né? Que descreve com desenhos e texto a história dos incas antes e depois da chegada dos espanhóis. Olha que interessante. Nesse relato, sob o ponto de vista de um indígena, Felipe Ayala procura denunciar ao rei espanhol as formas injustas de poder estabelecidas com a colonização que violentava e destruía a cultura andina, a cultura lá no Cordilheiro dos Andes. Então, gente, realmente aí quando os espanhóis chegaram, eles tratavam mal os incas quando eles tentaram ali colonizar, né, e acabaram destruindo ali a civilização inca, o Império Inca. Crianças, por hoje é só. Na próxima aula, nós faremos as próximas páginas que falam sobre povos diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes. E a professora vai gravar um novo vídeo para ajudar vocês com essa disciplina. Preste atenção
tá? Em tudo que a tia disse. E aqui embaixo eu tô deixando um outro vídeo bem interessante com várias curiosidades sobre os Incas. É muito legal saber, gente, quais os povos que viveram aqui na nossa região antes de nós. Povos que já estavam aqui e não são os índios que estavam ali na beirinha quando Pedro Álvares Cabral chegou, mas são povos antigos que vieram há muito tempo atrás e que eram assim super diferentes e curiosos, povos muito interessantes. Então assista o vídeo que está aqui embaixo e faça a tarefa aí da página 75. Um beijo!